Neemias 7, do 5 ao 73, nos diz assim a palavra de Deus. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Naani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum, Bananá. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ara, 652, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Hassum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Harif, 112, os filhos de Gibeon, 95, os filhos de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavet, 42, os homens de Kiriat Jearim, Kefira e Beerot, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens de outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Harim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Harim, 1.017, e dos levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, os filhos de Rodeva, 74, os cantores, filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, 138, dos servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Taboaote, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Hagabá, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gibel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Reazim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Ussá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Menuim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Hacufa, os filhos de Harur, os filhos de Beslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsá, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamá, os filhos de Neziá, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos do Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Parida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Safatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poqueret Hasebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão,
392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. São eles os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai e o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos, as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dáricos, e em prata, 2.200 arretéis. O que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 dáricos e 2.000 arretéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que afirma de si própria toda a Escritura é inspirada por Deus. Estes textos desta extensa genealogia foi inspirado pelo Senhor. E no testemunho da Santa Palavra, não apenas toda a Escritura é inspirada, como também toda ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Que nós experimentemos isso então, ó Deus, que a partir deste texto sejamos nós edificados, que este texto seja útil para a nossa igreja, seja útil para a vida de cada um dos que aqui estão, que nos conduza, ó Deus, a uma vida de santidade, a uma vida de temor a Ti, a uma vida de ordem, de colaboração no reino do Senhor e para a glória do Senhor. Fale aos nossos corações, encha-nos com Teu Santo Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Do que trata esta extensa lista genealógica? Qual é o assunto deste texto tão longo que nós acabamos de ver? Não é à toa que ele está aqui presente na Escritura, há um propósito para ele estar aqui. E se nós pensarmos em qual o assunto que o texto de Neemias 7 está tratando, podemos resumi-lo na ideia de que o texto nos fala sobre ordem, sobre organização. Isso porque, na própria sequência da narrativa, nós temos os muros agora reconstruídos, prontos, no entanto, a cidade ainda está vazia. Esta é a afirmação do verso 4 que foi exposto na semana passada pelo reverendo Daniel. A cidade estava vazia, pronta, com muros edificados, mas ainda assim havia espaço demais. Essa condição do esvaziamento da cidade fazia com que alguns lugares com menor ocupação fossem um tanto quanto perigosos. Daí, então, a necessidade de colocar o povo ocupando toda a terra, e mais do que a simples ocupação, organizar o povo nas suas funções, fossem elas as funções civis, fossem elas as funções religiosas. Neemias, depois de reconstruir o muro, depois de colocar a cidade com esta característica de cidade, ele agora trabalhará para que este monte de pessoas reunidas não sejam apenas um grupo, mas seja uma sociedade organizada. Portanto,
Quando nós olhamos o capítulo 7, nós vemos Neemias colocando em ordem todas as coisas nesta cidade. Primeiramente, vimos na semana passada, ele começa colocando a liderança. Nomeia alguns que vão cuidar do povo, que vão trabalhar e servir o povo, liderando o povo. E agora, a partir de algo que Deus havia colocado em seu coração, a ideia de organizar, distribuir, tomar conhecimento de quem era o povo, ele vai levantar aqui uma lista dos grupos dos que vieram da Babilônia. Ele precisa saber quem são as pessoas que estão na terra. Isso tem a ver com segurança. Isso tem a ver com aproveitar ao máximo os recursos daqueles que vieram da Babilônia e que ali estão. O grupo é levantado e descrito nesta lista de 42.360 pessoas. O texto apresenta, do verso 5 até o verso 24, uma lista por famílias. Os cabeças das famílias são apresentados e os filhos que acompanharam estes. Do verso 25 ao verso 38, a lista não é agora por família, mas por cidades de origem. Naqueles dias, você reconhecia alguém e identificava alguém por essas duas possibilidades. Ou de quem a pessoa era filho, ou de onde ela vinha. Nós não tínhamos ali CPF, não tínhamos RG, e não tínhamos ali uma longa lista de nomes e sobrenomes. Não era a forma de organizar e nomear as pessoas e identificar as pessoas naquela época. As pessoas eram identificadas pelo seu parentesco, recebiam o nome do pai. No meu caso, por exemplo, ficaria o Jonatas de Naftali. Que Jonatas? O filho de Naftali. Esta seria a forma de identificar o Jonatas. Portanto, do verso 5 a 24, foi identificado aqueles que carregavam o nome de seus pais. Quando a pessoa não tinha uma paternidade reconhecida, e estamos falando de um período difícil, um período em que pessoas morreram na Babilônia, um período de muitos abusos, um período em que o povo ficou escravo na Babilônia, então não ache isso depreciativo ou desonroso, estamos falando de muitos que não tiveram conhecimento sobre as origens de sua família. Quando nós olhamos no ano 586, quando a Babilônia invade Jerusalém, muitas pessoas são arrastadas, mortas, assassinadas. Nós olhamos, por exemplo, o caso de Daniel, foi levado menino, arrancado da sua família. É natural que alguns perdessem essa identidade em relação às suas casas. Daí a identificação através das suas cidades. Por isso, a lista do verso 25 até o verso 38 é distinta e é colocada às pessoas através da identificação das cidades de origem de cada uma delas. Agora, algo diferente será usado nesta lista genealógica a partir do verso 39. Os ofícios serão apresentados. Do verso 39 ao 42, o ofício sacerdotal. Quem eram os sacerdotes e as famílias dos sacerdotes que vieram da Babilônia para Jerusalém? Elas são apresentadas nessa sequência. Do verso 43 ao 45, as famílias dos levitas, aqueles responsáveis por tocar, cuidar, tratar das coisas santas, auxiliando os sacerdotes. Do verso 46 a 56, os servidores do templo. Não eram eles nem sacerdotes nem levitas. Eles não tinham acesso a todos os lugares do templo, nem podiam tocar em todas as coisas do templo, mas estavam ali, talvez para cuidar dos serviços menos essenciais do templo. Eram os servidores responsáveis pela limpeza, pela retirada daquilo que havia sido sacrificado, pela reposição de lenha, pela reposição de alguns itens necessários para o culto, sem, contudo, tocar nas coisas santas e sagradas. Quando olhamos do verso 57 a 60, nós temos os servidores de Salomão. Se nos 3 primeiros grupos, sacerdotes, levitas e servidores do templo, estamos falando de ofícios ligados ao culto, agora, quando falamos dos servidores de Salomão, estamos falando daqueles que iriam servir à sociedade. O trabalho de zeladoria da cidade. Eram estes os servos do rei Salomão, constituídos pelo rei, e agora, claro, estamos falando de descendentes destes, que iriam cuidar da cidade, de toda a manutenção da cidade. Quando olhamos do verso 61 ao verso 65, nós temos a lista daqueles que se estavam servindo como sacerdotes, mas que, no entanto, não foi achado o nome dos seus pais na lista ou a sua origem sacerdotal comprovada. O que era muito sério. Neste caso, dos sacerdotes, não era apenas uma questão de identificação. Ser descendente da família de Arão
a família legítima para exercer o sacerdócio, era a credencial dada por Deus para que ele exercesse esse ofício. Logo, perceberam que alguns não tinham esta comprovação garantida, mas estavam a servir. Mais uma vez, estamos falando de um grupo que saiu do contexto do exílio babilônico, que perdeu a sua identidade em alguma medida. Não à toa, estes talvez não saibam muito bem qual é a sua origem genealógica. E enquanto não fosse isso descoberto, ficaria então suspensa as atividades deles no templo. Eles não poderiam servir o templo, eles não poderiam comer daquilo que era sacrificado no templo. E o texto fala de forma curiosa, até que se levantasse o servo de Deus com Urim e Tumim. Se não há o que saber, então 2 pedras eram comumente usadas para ver e entender qual era a vontade de Deus. Isso é algo aplicado naquele contexto. Contexto onde o povo não tinha o Espírito Santo para trazer o discernimento habitando em seus corações, o contexto em que não havia a Escritura revelada, não significa dizer que Deus voltará a se revelar em pedras, Urim e Tumim em nossos dias, claro que não, mas era o recurso necessário para que Deus desse direcionamento para o povo em algumas questões pontuais. Até que fosse comprovada, até que fosse apontada a real condição daqueles, descritos do verso 61 a 65, não poderiam eles exercer o ofício sacerdotal. Mais 7.582 pessoas são apontados como servos que vieram da Babilônia. Muito provavelmente pessoas que não tinham a ver com a linhagem dos descendentes de Abraão, mas estavam ali a servir, estavam de alguma forma servindo as famílias do povo hebreu. E qual é a importância desta lista? O que nós aprendemos com tudo isso? Eu quero falar nesta noite sobre ordem e colaboração. 2 coisas indispensáveis para o crescimento de uma igreja. E há um esclarecimento necessário de ser feito nesse momento da nossa exposição. A relação entre o povo do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, há uma aliança de Deus estabelecida com os descendentes de Abraão. Esta aliança, estabelecida com uma nação, num contexto civil, ela ganha um contexto de nação espiritual no Novo Testamento. Não somos mais o povo no sentido civil, que vai montar um país e se ver nestas condições de um regime ou de um governo teocrático. A proposta do reino de Deus não é mais de um reino político, não é mais de uma nação com ascensão política, não é este o propósito. O nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, já está no trono. No entanto, quando nós olhamos o povo de Deus no Antigo Testamento, precisamos, para fazer a justa aplicação a nós, em nossos dias, fazer a relação correta de que o que foi dito para o povo, agora é dito para a igreja. E isso é muito claro quando lemos o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Não mais com a característica de uma nação, de um povo, de uma organização civil, com uma nacionalidade, um país, um território, mas agora aqueles que creram em Cristo Jesus, o povo de Deus, nação santa, espalhado no mundo inteiro. Uma nação espiritual. Somos herdeiros da mesma promessa. Feita esta justa relação e correta, todas as aplicações que nós faremos agora, faremos em relação à igreja. E não é nenhuma forçação exegética. A forma como nós lemos o povo de Deus no Antigo Testamento e trazemos para o Novo Testamento é ler e entender como sendo a orientação do Senhor para a sua igreja, para o seu povo, para a sua nação espiritual. Então faremos assim. Ordem e colaboração foi indispensável para o crescimento daquela nação, para o desenvolvimento daquele povo, daquela sociedade. Ordem e colaboração é indispensável, são indispensáveis para o crescimento e desenvolvimento da nossa igreja. Há alguns problemas que o nosso texto vai tratar quando pensamos na realidade da igreja de hoje. O texto mostra quais são as motivações corretas que devem produzir esta ordem e colaboração. E quando nós olhamos as igrejas dos nossos dias, vemos que há uma motivação errada no servir ao Senhor. Olhamos diversas igrejas, placas diferentes, nomes diferentes, mas por vezes não há nada que as distingue na sua prática de fé.
O que motivou, então, cada uma delas ter um nome, cada uma delas ter um sistema de liderança? Muito provavelmente, a vaidade humana, as ambições humanas, a indisposição do homem de sujeitar-se ao outro. Então eu vou lá, abro o meu ministério, do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. E para os corações mais duros e menos temerosos ao Senhor, para os meus recursos e lucros. Há um desprezo em relação à história da igreja. As muitas portas de igrejas abertas apontam e indicam um total desprezo à história daquilo que o Senhor tem feito na sua igreja ao longo do tempo. Quando nós abandonamos os concílios das nossas igrejas, quando nós abandonamos toda a forma organizada, estruturada que o Senhor conduziu o seu povo até aqui, rompemos com isso para tentar reinventar alguma coisa do zero, estamos ignorando todos os grandes feitos do Senhor, juntamente com os homens do passado. Há um terceiro problema que vemos nas igrejas, que será tratado neste texto: o crescimento desordenado e pragmático das igrejas. Aquela cidade estava crescendo. Aquela cidade agora teria condições de abrigar muitas pessoas, os muros estavam prontos, mas este crescimento não poderia ser à custa de qualquer coisa. Este crescimento não poderia ser desordenado, este crescimento não poderia ser sem a organização necessária, que é comum para o povo de Deus. Hoje nós vemos muitas igrejas e ministérios crescendo, e com a mesma velocidade que crescem, estes também quebram, racham, dividem, justamente porque o fizeram sem qualquer tipo de ordem, e muitas vezes com motivações erradas. Há muitos erros também nas questões financeiras, e também este texto trata sobre a nossa colaboração. Este texto, irmãos, é muito relevante para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana dos IPs. Estamos crescendo. Temos falado sobre ampliar as nossas paredes, construir novos muros. No entanto, não podemos cair no erro de fazer isto sem a ordem devida, sem a decência exigida para o povo de Deus. Há uma necessidade de sermos criteriosos e cuidadosos no crescimento da nossa igreja, para que tenhamos igreja forte, fiel ao Senhor, daqui 20, 30, 40 e 50 anos. Para que não sejamos um povo grande que daqui talvez 2 ou 3 anos se divida. Para que não sejamos apenas uma igreja com paredes e espaço largo e amplo, mas sem organização e sem servir corretamente uns aos outros e principalmente a Deus. Então este texto é muito relevante para nós e nos ensinará muito como igreja do Senhor a forma como nós devemos crescer. Talvez seja um alerta do Senhor para nos ensinar a Igreja Presbiteriana dos IPs sobre o seu desenvolvimento. Este texto também é muito relevante para outras igrejas. Se você está aqui e nos visita, é de outro ministério, é de outra igreja, ou se você está nos assistindo, ou vai nos assistir, é de uma outra denominação, veja se a sua igreja, se a sua denominação tem crescido e se desenvolvido com estes dois aspectos necessários que louvam e agradam a Deus, a ordem e a colaboração. Se sim, louvado seja Deus, você está no bom lugar. Se a resposta for não, trabalhe, ajude o seu pastor e a sua liderança para que esta realidade seja transformada e modificada na sua igreja. Mas se não houver espaço para este tipo de mudança, então rompa com este grupo, para não ser cúmplice daquilo que desagrada ao Senhor. Ok, pastor, tudo isso tem a ver com a igreja, mas o que este sermão tem a ver com a minha vida? Como estes 70 versículos serão aplicados na minha vida no dia de amanhã? Há uma mensagem do Senhor para nós, que chamará a nossa atenção também sobre a importância da organização e da colaboração. Vejamos então, primeiramente, o que o texto nos diz sobre a importância da ordem. Como eu disse, este é o grande assunto, que ocupa a maior parte do texto. Do verso 1 até o verso 69, o texto está falando sobre colocar em ordem as coisas. Os muros estão prontos, a cidade pode ser ocupada, mas isso deve ser feito de forma ordeira e organizada. E eu quero chamar a sua atenção primeiramente para o verso de número 5.
Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. O meu Deus me pôs no coração para fazer as coisas com ordem. Olha que interessante. Às vezes nós espiritualizamos algumas coisas. E achamos que alguns ofícios, serviços e atividades na igreja são mais santas ou mais belas do que outras. O meu Deus me pôs no coração para pregar. O meu Deus me pôs no coração para cantar. O meu Deus me pôs no coração para cuidar do ministério infantil. O meu Deus me pôs no coração para sustentar a obra missionária. Parece que todas essas coisas que são importantes e preciosas são espirituais. Mas se nós falarmos dos livros, dos registros, da contabilidade, da administração da igreja, não, pastor, isso daí é coisa de homens. O que Neemias está fazendo na prática? Organizando o hall da igreja. O trabalho do secretário do conselho. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu incorri muitas vezes nesse erro quando eu tinha lá os meus 18, 20 anos. Eu nasci dentro da igreja presbiteriana. E olhava toda a parte burocrática da igreja, as muitas atas, o hall, toda essa organização, os manuais que a igreja tem. E eu falava para o meu pai, que era secretário do conselho, eu falava, pai, esse negócio não é de Deus, não. A coisa de Deus é diferente. Isso aí é coisa de homens, esses papéis, essas burocracias. Isso não tem nada a ver com o reino. Na minha tontice e imaturidade, eu assim pensava. Teria sido muito bom se eu tivesse lido e entendido esse texto. O nosso Deus é um Deus de ordem. E é Ele, o Senhor, que dispõe no coração de Neemias a fazer as coisas de forma organizada. A cuidar e zelar pela administração da cidade. Significa, irmãos, que tão santo quanto é o zelo pela pregação, pela adoração, o zelo pelo ensino às crianças, também deve ser o zelo pela administração e gestão da igreja. E isso é coisa de Deus. Não foi uma ideia de Neemias. O meu Deus me pôs isso no coração. E por que Deus se importa com isso? Porque Ele é santo, 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 Deus onipotente. O nosso Deus é um Deus de ordem. A santidade do nosso Deus exige que as coisas sejam feitas rigorosamente certas. Não é um Deus qualquer. Não é alguém que não se importa com o regramento das coisas. É um Deus que é santo. É um Deus rigoroso em tudo aquilo que está ligado à adoração e ligado ao seu nome. É como se nós imaginássemos estarmos a cuidar de algo que pertence a alguém muito criterioso e sistemático. Aí sabe quando você pega o caderno de alguém emprestado, ou pega, de repente, talvez, o carro de alguém muito organizado, sistemático, e aí você fala, puxa, eu tenho que cuidar aqui de um jeito diferente, porque essa pessoa é meio cri-cri. Não é assim que a gente fala? Não de forma pejorativa, mas o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus santo. Ele não quer as coisas dele sendo feitas de qualquer jeito, e o nome dele envolvido com qualquer coisa. Observemos isso ao longo da Escritura. Quando pensamos na criação, a ordem, como as coisas foram criadas, apontam para esta organização do nosso Deus. Ele não cria, por exemplo, os animais e fala, puxa, eles têm que comer alguma coisa. Acho que vou ter que criar comida para eles. Não. Ele cria primeiramente todo um cosmos, toda a condição fora da terra, e depois as condições para ter vida na terra, separa a porção seca da porção molhada, das águas, coloca toda a relva no campo, faz crescer todas as árvores, e então ele põe e cria os animais. Na ordem de Deus, quando os animais vieram, tudo já estava pronto para recebê-los. E quando nós pensamos na criação do homem, depois de tudo feito, de todo um habitat pronto para receber e desenvolver a vida humana, criou Deus o homem no último dia da criação. Veja como desde a criação o nosso Deus faz as coisas em ordem. E na queda? Depois do homem pecar,
Veja que também de forma ordeira, Deus vai tratar a questão do pecado do homem. Está aí, por exemplo, a questão das leis. Observa o decálogo, os 10 mandamentos. Veja como ele está muito bem organizado e dividido. Os primeiros 4 mandamentos relacionados à coisa maior e mais importante, a nossa relação com Deus. Os 6 últimos mandamentos organizados em relação à nossa vida com o próximo. E desta ordem da lei, e desta organização, da apresentação das coisas, olha como Deus é criterioso e organizado. Para falar sobre estes 6 mandamentos dos nossos deveres para com o próximo, isso começa de casa. Qual é o primeiro mandamento desta série de mandamentos que vão tratar a nossa vida com o próximo? Aqueles que estão ligados à nossa família. Honra teu pai e tua mãe. Veja como Deus não faz as coisas aleatoriamente, de forma bagunçada, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não! Mesmo na hora de tratar o pecado do homem, Deus faz isso de forma criteriosa e nos deixa a lei de forma muito bem detalhada e organizada. Quando pensamos na redenção, todos os ritos que apontavam para a redenção que viria através de Cristo Jesus são extremamente criteriosos. Deus dá a medida do templo, Deus dá as medidas do tabernáculo, Deus dá todos os materiais que deveriam ser usados, na medida em que deveriam ser usados, com riqueza de detalhes para que o povo fizesse do jeito que ele queria que fizesse. Para apontar para o Cristo perfeito que viria. Porque Ele é um Deus de ordem. Quando nós pensamos na consumação, não existirá um dia que desapercebidamente Deus vai virar e falar: ei, filho, vai lá, deu sua hora, desce lá e volta. Não. O Senhor Jesus, quando ainda aqui, no texto de Mateus 24, Ele vai nos dizer: alguns sinais acontecerão antes que venha o fim. E ele coloca, com precisão, com ordem, todos os acontecimentos que se darão até o dia da sua volta. E sabe o que é incrível? Que em ordem, todas essas coisas estão acontecendo. E acontecerão até a consumação dos séculos. Veja, por que as coisas são assim? Porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Ele não é um qualquer. Ele não é um bagunçado qualquer. Ele é um Deus perfeito, justo, correto, e as coisas para Ele devem ser feitas com santidade, com ordem e com decência. Quando nós olhamos, por exemplo, de Neemias, vemos um líder extremamente organizado. Isso desde o primeiro momento, quando ele busca ter informações de Jerusalém, lá no capítulo 1. Como é que está o meu povo? E depois de receber as tristes notícias, um tempo, oração, uma conversa com o rei, um pedido muito bem pensado, de todos os recursos, de todos os materiais, e ao chegar na cidade, de forma desorganizada, atabalhoada, urgente, saindo, fazendo as coisas, não. Calma, 3 dias, observando, tomando pé da situação, depois reunindo o povo, e lá no capítulo 3, organizando de forma incrível, cada família cuidando do seu pedaço. Esse é um detalhe do capítulo 3 muito belo. Famílias menores cuidaram de fazer uma parte menor do muro. E isso tem a ver com a organização, com a forma muito bem pensada que Neemias organizou o povo para a reconstrução dos muros. E agora, depois dos muros reconstruídos, mais uma vez Neemias nos dá provas da sua organização. Ao colocar aqui, primeiro a liderança, depois os demais ofícios necessários para funcionamento da cidade, da sociedade, e tudo isso sendo colocado no seu devido lugar. Quando nós olhamos o nosso texto, nós vemos mais uma vez este Neemias comprometido de fazer as coisas com ordem e com decência. Primeiro, ele está fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração para fazer. Nós precisamos entender que Deus nos chama para fazer as coisas bem feitas. Eu vou fazer aquilo que o meu Deus me pôs no coração para fazer. Registrar, organizar, cuidar do povo e da cidade. Ele vai registrar para que nós, os magistrados, registrássemos aqueles que estão aqui. Ele quer conhecer as pessoas. Ele quer conhecer o povo. E há uma importância em saber quem são as pessoas que estão na cidade.
Primeiramente por uma questão de segurança. Depois por uma questão de observar a lei do Senhor. Porque o Senhor não queria que o seu povo se misturasse com os estrangeiros. Então deixa eu ver se quem está aqui de fato é quem tinha que estar aqui na terra santa do Senhor. E depois por uma questão de alocar melhor o povo, fosse nas cidades, fosse no exercício das suas funções de serviço ao próximo e ao rei. Veja que Neemias está fazendo tudo de forma organizada. Neemias não vai desconsiderar o passado, muito pelo contrário, neste processo de organização, ele vai lá atrás. Deixa eu puxar aqui os livros. E deixa eu ver o que eu tenho que conhecer para então passar a fazer o meu serviço da melhor forma possível. Quando nós olhamos este texto, nós vemos que a organização nos ajuda a preservar os registros, o passado, e entender aquilo que vem no presente e adiante. A organização vai nos ajudar a preservar o nosso passado, a nossa história, e entender o presente, a nossa situação, por que as coisas são assim. A lista aqui aponta cidades, famílias, ofícios. Tudo isso tem a ver com a identidade do povo. E tudo isso estava sendo visto por Neemias e pelos seus líderes, com muito zelo, com muito carinho, com a justa necessidade que tem. O que nós aprendemos na prática e como nós aplicamos estas verdades do texto para as nossas vidas? Primeiro, nós não podemos fazer a obra de Deus sem organização. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40 nos diz: fazei tudo com ordem e com decência. Nós não podemos sair fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, sem planejar, sem orar, sem calcular, sem um preparo justo que antecede a obra. Eu sempre digo para aqueles que trabalham no zelo aqui do culto, por exemplo, que coisas mínimas precisam ser observadas. Como uma igreja que não consegue cuidar de cadeiras, cuidará de famílias e dos meus filhos? Como uma igreja que não consegue zelar pela limpeza do seu espaço, vai conseguir zelar pela vida dos meus? Como uma igreja que não consegue zelar por coisas que não são caras nem preciosas, vão cuidar e zelar daquilo que mais me custa, as pessoas que eu amo? Daí a importância de nós, como povo de Deus, cuidarmos muito bem de cada uma das coisas que tem aqui. Não há nenhum atributo de santidade em nenhum desses objetos, muito menos nessas paredes. Diferentemente de todos os itens que estavam presentes no tabernáculo e no templo do Antigo Testamento, que tinham funções santas e que deveriam ser manuseados e manipulados de uma forma distinta, hoje, em Cristo Jesus, sem os ritos da lei cerimonial, cadeira continua sendo cadeira. Isso aqui é só madeira, não há nada de santo nessas cadeiras. No entanto, precisamos entender que essas paredes, que esta cadeira, que este microfone e que todas as outras coisas que estão aqui, elas ganham uma função de servir o povo de Deus, no ato do povo de Deus, servir a Ele, ao Senhor. Por isso, então, essas coisas precisam ser zeladas. Por isso, o cuidado com a limpeza, com a manutenção, com a organização do espaço. Não podemos tratar as coisas aqui dentro de qualquer jeito, de qualquer maneira. E, infelizmente, há um grande relaxo e desprezo nosso em relação ao simples espaço do culto, do lugar onde nós nos reunimos. O reverendo Daniel compartilhou comigo da experiência que ele teve indo até o Egito, vendo como eram as mesquitas muçulmanas. E ele falou: Jonatas, é impecável. Limpeza, organização, tudo. Ele falou: não tem uma coisa que você fala, puxa, daria para melhorar isso aqui. Ele falou: não tem. Eles são zelosos demais. E fazem certo. Dentro da fé deles, eles estão cuidando das coisas do Deus deles. A gente vem na igreja e acha que é cliente do conselho.
E se tivesse uma caixinha lá atrás escrito, deixe aqui sua sugestão, com certeza viriam sugestões do tipo, precisa melhorar tal coisa, sugiro que precisa fazer outra coisa assim, assado. Nós não somos clientes, nós somos a igreja e somos o povo de Deus. Somos nós os responsáveis pela melhoria, cuidado e zelo de cada uma das coisas aqui dentro. E devemos fazer porque o nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Ordeiro, organizado. Não podemos entregar a Ele menos do que isso. Não é possível que coisas simples deixem de ser feitas na casa de Deus. Não é possível que sejamos relaxados no nosso preparo para dar a aula de escola dominical, relaxados no nosso preparo para cantar e adorar ao Senhor e conduzir a igreja em adoração, no nosso preparo para pregar e expor a palavra de Deus, no nosso preparo para receber pessoas, para cuidar de crianças. Não é possível que façamos isso relaxadamente. As coisas do Senhor precisam ser feitas com ordem e com decência. Que o nosso Deus coloque no meu coração e no seu coração este desejo por fazer as coisas com ordem, tal qual fez com Neemias. Desperta no Senhor e mova os nossos corações para fazer as coisas da melhor maneira possível. Segunda aplicação que eu quero trazer aqui, deste primeiro ponto, falando sobre a organização. Não devemos ignorar a história. A história é um degrau, ou diversos degraus onde nós subimos para alcançar lugares mais altos. Nós não podemos romper com tudo aquilo que Deus já fez para a sua igreja por meio de grandes homens do passado. Por isso, quando nós olhamos o currículo da nossa escola dominical, tem lá os catecismos, lá dos dias da Reforma, a confissão de fé, os símbolos da igreja. Tudo isso tem a ver com aquilo que Deus fez e vem fazendo no decorrer dos anos, no cuidado com os seus. Tem muita gente que critica a igreja presbiteriana nesse sentido. Mas, irmãos, isto é o certo. É o zelo por aquilo que Deus tem feito. É desta forma que Deus tem conduzido a sua igreja. E estas são ferramentas que Deus nos dá para que a ordem seja mantida, para que a identidade do povo seja mantida. Quando aqui, no texto, nós vemos Neemias percebendo aqueles que não eram da linhagem sacerdotal e estavam servindo, há uma correção imediata, feita pelos governadores da época. Calma, para tudo, vamos corrigir isso. Os nossos dogmas estão aí justamente para que nós, na medida em que caminharmos e observarmos erros, paremos, ajustemos e continuemos a fazer aquilo que é certo. Uma igreja que não respeita a história, uma igreja que não valoriza os feitos do passado, os documentos antigos, que não valoriza a sua própria organização e a sua própria história, o registro dos seus próprios acontecimentos, é uma igreja que demonstra ingratidão e desprezo por aquilo que Deus tem feito desde lá de trás. Precisamos ver todas essas coisas, não como santas, não como inspiradas por Deus à semelhança do que é a Escritura, claro que não, mas como degraus em que nós subiremos neles para dar saltos ainda maiores. Eu não preciso reinventar a teologia. Eu não preciso reinventar o jeito de ser igreja. Eu não preciso ser uma igreja renovada. Eu preciso ser uma igreja bíblica e fiel, me valendo de tudo aquilo que desde o passado Deus vem fazendo, e subir em cima desses grandes homens e grandes livros e grandes servos, para poder alçar voos ainda maiores. E isso tem a ver com valorizar a ordem que o próprio Deus estabeleceu na sua igreja. Não desprezemos o nosso passado. Quarta aplicação para as nossas vidas, dentro desse primeiro ponto da nossa exposição. A organização sempre nos levará a corrigir erros. Não tem jeito. Todas as vezes que nós estivermos mexendo com esse negócio de fazer as coisas direito, nós nos depararemos com erros. É normal, é comum que seja assim. É comum que o conselho, ao se reunir, perceba pontos onde as coisas podem ser melhoradas e aperfeiçoadas. E é por isso que a organização é algo tão bom. É por isso que estas constantes
reuniões e movimentos que a igreja faz para avaliar criteriosamente o seu desenvolvimento e o seu crescimento, ela é tão saudável, para que nós identifiquemos onde nós estamos errando. O nosso conselho adotou, desde 2016, o segundo ano da nossa organização, uma avaliação do nosso trabalho de forma mais objetiva. Quando chega no final do ano, a gente não avalia o trabalho do conselho da igreja assim, estamos indo bem, Deus tem abençoado e está tudo legal. Não, isso é subjetivo demais. Como nós estamos indo na escola bíblica dominical no que diz respeito ao treinamento dos professores? Esse é um ponto. E da estrutura? Outro ponto. E do tempo? Outro ponto. E da qualidade do material? Outro ponto. E no culto? Como nós estamos caminhando? Precisamos ser mais dedicados em avaliar os nossos erros, as nossas falhas, o nosso desenvolvimento, para então perceber onde estamos errando, corrigir e fazer melhor. Por vaidade? Não. Para ser uma igreja maior? Não, não é esta a motivação, porque estamos a servir um Deus que é santo. Então comece a avaliar o seu trabalho, o seu serviço dentro da igreja. Como é que está? Como é que está a minha pontualidade? Como é que está a minha dedicação? Como está o meu preparo? Como está a qualidade daquilo que eu estou fazendo? Como as pessoas estão recebendo isso? Tem sido frutífero? Tem alcançado corações? Tem servido bem a igreja? Comece a ser mais criterioso em avaliar e julgar o seu trabalho e o seu serviço ao Senhor, para que, aonde você está errando, você melhorar, aperfeiçoar, para servir a Deus de forma melhor. A última aplicação que eu quero trazer neste ponto, organize a sua vida. Tudo isso que nós falamos aqui em relação à igreja, e claro, o texto está falando sobre o povo, então está falando sobre a igreja, é claro que esta é a maior aplicação e maior tempo dedicado do nosso sermão, mas isso também vale para as nossas vidas. Não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua conta bancária, nem muito menos o seu CPF. A vida que você tem é a vida que Deus te deu. Cuide bem dela. Deus nos dá o privilégio de cuidar de coisas que pertencem a Ele. Eu não posso tratar o meu carro de qualquer jeito, relaxadamente. Eu não posso tratar a minha casa de qualquer jeito, deixar tudo bagunçado, tudo desorganizado, sem documentação, manutenção por fazer. Não é a minha casa. Eu não tenho direito de fazer isso com as coisas que não pertencem a mim, coisas que pertencem a um Deus que é santo, santo, santo. Então, minimamente, as coisas que são deste Deus precisam ser tratadas com ordem. Organize a sua casa, organize seu carro, organize a sua vida acadêmica, organize sua vida profissional. Isso não pertence a você, isso pertence a Deus. E para este aspecto, se você não abandonar o pecado desta desorganização e indisciplina, conforme o texto que lemos na liturgia, nós não prosperaremos. E isso é fato. Por que às vezes a gente não avança naquilo que a gente se propõe a fazer? Porque nos falta dedicação, organização, fazer da melhor forma possível. Porque a gente se acostuma demais em ser mediano, em ser medíocre. Ah, tá bom, o jeito que eu faço aqui é o que todo mundo faz. Se desafia a fazer sempre melhor, com maior qualidade, com maior organização, com maior decência, com maior beleza. Porque você não está fazendo as suas coisas, você está fazendo as coisas de Deus, que Ele confiou em suas mãos, temporariamente, para que você faça e cuide. Então organiza a sua vida, põe em ordem a tua casa, se apruma, senão sua vida não vai para frente. Quando nós nos dedicamos a sermos mais rigorosos com a gente começa a caminhar melhor. Como é que está a sua pontualidade no seu serviço? Comece a pegar um pouco mais no seu pé. Como é que está a pontualidade sua na entrega dos seus trabalhos, das suas atividades, seja na escola, na faculdade ou lá na sua empresa? É aquela coisa feita de última hora, na semana da entrega? Repensa isso. Repensa isso. Não é a sua faculdade. Deus concedeu a você o privilégio de se capacitar neste curso que você está fazendo. É o curso de Deus, para a carreira de Deus, para a profissão que Deus entregou para você. Faça direito. Faça direito. Faça com excelência. Glorifique a Deus. Põe em ordem a tua vida.
o meu Deus me pôs no coração para organizar as coisas em Jerusalém. Que o nosso Deus ponha em nossos corações esta mesma disposição para organizar as coisas em nossas vidas. O texto segue, e a partir do verso 70, um pouco antes ainda, começa a nos falar agora sobre o trabalho, a colaboração. No primeiro e maior momento do texto, do verso 1 até o verso 69, está falando sobre colocar em ordem as coisas. Mas não dá para nós colocarmos em ordem as coisas sem trabalho, sem colaboração, sem contribuição financeira. Por isso o texto começa a dizer lá no verso 70, alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. E antes ainda, falando da lista dos que serviam, quem eram os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores da cidade? Quem eram todos estes que iriam trabalhar e servir para colocar as coisas em ordem na cidade? A igreja precisa de pessoas que vão contribuir, colaborar com sua mão de obra, senão não tem nada organizado. Tudo bem, pastor, é muito linda essa ideia, eu achei que realmente a gente tem que fazer isso. Tem que ser melhor aqui o nosso espaço, a nossa manutenção, a nossa limpeza, a nossa estrutura. O senhor tem toda a razão, é isso aí. Ok, que bom que você concorda comigo. Então, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a colaborar. E a sua colaboração com o seu trabalho é importante. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas servindo. Só de cantores, 245, eu fiquei, é uma bênção isso aqui. Não dá, irmãos, para a gente ter uma igreja organizada se você não trabalhar. Porque o pastor não vai conseguir fazer tudo sozinho. E, infelizmente, na nossa realidade, no nosso contexto, hoje, Igreja Presbiteriana dos IPs, temos muitas pessoas trabalhando sobrecarregadas. Dando aula da escola dominical, voltando, vindo aqui, cantando, ou em outra atividade da igreja, cuidando do som, depois para, vai, cuida da limpeza, depois para, vai, entra na sala de aula para dar aula para as crianças. Não dá. Não é correto, não é demonstração do nosso amor pelo próximo que está nos servindo. Nós precisamos colaborar para ver uma igreja organizada. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. De repente você pode virar e falar, pastor, eu não canto, eu não toco, eu não prego, mas deixa que todas as lâmpadas da igreja está na minha responsabilidade. Se nós tivermos uma pessoa que cuide de lâmpadas, uma pessoa que cuide de cadeiras, uma pessoa que cuide de piso, uma pessoa que cuide de janelas, uma pessoa que cuide de cabos e fios, a igreja estará sempre em ordem. Pastor, eu não quero fazer tudo na igreja, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condições, minha vida é corrida, mas lâmpada é comigo. No dia que eu perceber uma piscando, pode deixar. É o meu ministério, o ministério das lâmpadas da igreja, onde eu vou servir para que a igreja tenha ordem, decência. Conta aí, põe meu nome, doutor das lâmpadas. Deus me chamou para isso, pastor. Pode deixar. Nunca mais nessa igreja haverá um refletor piscando ou queimado. Deus dispôs o meu coração. É um ministério que eu vou cuidar e fazer. Amém! A igreja precisa de lâmpadas sempre acesas. Louvado seja Deus, se Deus te chamou para fazer isso. Pastor, o meu ministério é o ministério das grades da igreja. Nunca mais ficará uma porta desprotegida nesta igreja. E no momento em que eu perceber alguma brecha, deixa comigo. Vou colaborar e servir nesta área. Irmãos, há muitas coisas que nós podemos fazer. A gente não precisa ter uma pessoa só fazendo tudo. Você pode ser uma pessoa servindo, talvez em algo que seja simples. Mas se cada um dos nossos 200 membros se responsabilizar por uma dessas coisas simples, eu tenho plena certeza que nós não temos 200 necessidades na igreja. Então dá para ficar bem leve as coisas. Pastor, deixa comigo. Disso aqui eu cuido. Não vou falar que vou fazer mais porque eu não tenho como. Eu vejo muita gente falando, pastor, eu até queria servir, mas eu não tenho tempo. Ok. Será mesmo que é a falta do tempo? Às vezes é a falta da nossa disposição em colaborar, em trabalhar, em sermos alguém que vai fazer isso. Pastor, deixa. A grama da igreja, eu cuido. Só vou falar, bater, avisar e falar, pastor, quinta-feira à tarde é minha folga, estou passando aí. A grama é minha, pastor. Deixa a gente. E eu não estou falando para que você faça isso para garantir o seu lugar no céu, não. Mas é porque Cristo já garantiu isso para você.
Então colabore com o seu trabalho, mas colabore também com os seus recursos, é o que o texto vai nos dizer. E nessa colaboração com os recursos, isso começou com a figura do próprio Neemias. O texto nos diz: o governador deu para o tesouro, em ouro, 1000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Quem é o governador aqui? Neemias. É ele quem governava o povo. E é ele o primeiro a contribuir. O pastor é dizimista, irmãos. Cai lá a bênção do pastor que recebe a congro, o sustento da igreja, o pastor devolve o dízimo. O pastor tem que ser o primeiro a trabalhar, o primeiro a contribuir, o primeiro a estar lá. Eu não vou ser o pastor desta igreja para sempre. E no dia que vocês tiverem de escolher ou considerar um outro pastor, considere alguém que trabalha. Porque isso começa da liderança. O pastor não está aqui para ser servido pela igreja, mas está aqui para servir a igreja. Programação das mulheres, o pastor tem que estar aqui. Programação das crianças, o pastor tem que estar presente. Mutirão, limpeza, manutenção, o pastor precisa estar aqui. Ainda que ele, como eu, não saiba consertar nada, pregar absolutamente nada, nem fazer a manutenção de coisa alguma, ainda assim, nós estamos aqui para servir. E pastor encostado que não trabalha, não deveria sequer ser chamado de pastor, porque o pastor cuida da vida pelas ovelhas. Pastor de verdade, aquele que está agarrado ao campo, trabalhando, servindo, dedicado. Neemias dá o exemplo. Se é para contribuir e colaborar, conta comigo, eu sou o primeiro a fazer. Pastor não é aquele que fica sentadinho mandando. O bom líder é aquele que delega. Tá bom, o bom líder delega, mas trabalha junto também. Então não fica lá, não, só aqui só na administração, só na gestão, manager, só distribuindo, pastor. Não. O bom líder vai lá, distribui. Conta com a ajuda de todo mundo, mas trabalha também. Considerem isso, é muito importante. Não só o pastor. Alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, em prata 2.200 arratéis. E isto mostra que também os demais líderes e os chefes das famílias também contribuíram. Você que serve e lidera na igreja tem que ser o primeiro a ter disposição para contribuir. Ah, pastor, que a gente quer ter aqui recursos melhores para trabalhar no nosso ministério com as crianças, no ministério de louvor. Ok, contribua. Contribui, a gente terá condições de ter muitas coisas lindas. Eu sonho em ter talvez um playground para as crianças, salas amplas, tecnologia multimídia em todas as salas. Claro que eu sonho com isso. Vamos contribuir para que essa seja uma realidade dentro dos nossos ministérios. Não pode os instrumentos da igreja ficarem largados, jogados, sujos. É a minha responsabilidade. Se eu estou ali, eu tenho que contribuir com isso. Olha aqui, ó, vou fazer, vou cuidar, sou eu que vou usar. Sou eu que vou usar a sala, sou eu que vou usar o microfone, então vou trabalhar e me dedicar para fazer isso da melhor forma possível e contribuir até mesmo financeiramente, se isso for necessário. E fazê-lo com alegria. Não só a liderança. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos, 2.000 arratéis em prata, 67 vestes sacerdotais. Também todo o povo contribuiu. Seja dizimista, oferte, isso é importante. As coisas para serem feitas com ordem demandam recursos. Nós queremos ter um espaço organizado, limpo, uma excelente transmissão, um excelente trabalho com as crianças. Tudo isso nós queremos fazer e precisamos fazer. E como aprendemos anteriormente, é a nossa obrigação. Estamos a servir um Deus que é santo, que não exige de nós menos do que o excelente. Só que para isso a gente precisa de recursos. E você, parte desta igreja, se comprometeu lá atrás ao ser recebido que seria alguém que ajudaria e sustentaria esta igreja com as orações, com os dízimos e com as ofertas. Então faça isso, para que a nossa qualidade seja cada vez maior, para que haja cada vez mais excelência naquilo que a gente faz. Por fim, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todos de Israel habitavam nas suas cidades. A citação aqui no final é muito interessante. Quando ele dá essa lista daqueles que serviam no templo, eles não contribuíam, porque também não recebiam. E a condição destes era o seguinte, quando o texto assim põe:
Estavam cada um na sua função, porque tinha recurso e condição para eles exercerem bem as suas responsabilidades com as coisas de Deus. Quando nós contribuímos, quando nós colaboramos, quando nós participamos, as coisas acontecem, cada um no seu devido lugar, e tudo flui. E a igreja fica mais bonita, mais organizada, o serviço é mais excelente, e Deus é agradado, porque Ele é santo e merece o nosso melhor. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nos chama a atenção para coisas muito práticas. Organização, colaboração. Mas o que isso tem a ver com a minha vida cristã? O que isso tem a ver com a grande história da redenção? Quando nós olhamos para o caos, para a bagunça que o pecado causou na humanidade e em nossas vidas, nós reconhecemos que precisamos de um Deus que colocasse em ordem todas as coisas. E o nosso Deus fez isso. Para o caos e para a bagunça do pecado, o Senhor resolveu e tratou este problema enviando Cristo Jesus, o seu Filho, para resolver, para colocar em ordem, para justificar o homem. Quando nós pensamos em servir, trabalhar, ofertar, estamos falando de fazer todas essas coisas, não para ganhar alguma coisa de Deus, mas porque nós já ganhamos. Qual é a motivação para que você seja mais organizado? Qual é a motivação para que você colabore e contribua mais? Não é o que você vai ganhar, é o que você já ganhou. E se você entende e reconhece aquilo que você ganhou de Cristo Jesus, a salvação, então seu coração é mais disposto a servir. Que esta seja uma realidade em sua vida. E se você não tem essa disposição para o trabalho, se você não tem esta disposição para fazer melhor as coisas de Deus, repense a sua vida. Talvez algo em sua vida ainda esteja muito bagunçado. E talvez não seja a sua conta financeira. Talvez não seja a sua casa ou o seu carro ou a sua carreira. Se você não encontra disposição e motivação para servir a Deus, é porque o seu coração ainda está bagunçado, entulhado pelo pecado. E você precisa de Cristo para colocar em ordem a sua vida.